Amém, pessoal, graça e paz a todos. Amém. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 1 a 3. Marcos, capítulo 8, versos de 1 a 3. O tema da mensagem é uma igreja relevante. Amém? Todos acharam? Marcos 8, de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Amém, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te bendizer, te louvar, te agradecer, porque nós estamos aqui, podendo exaltar o teu sagrado nome. Obrigado por esse culto, por essa reunião. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade no nosso meio e que tudo aconteça segundo a tua vontade. Que a tua bênção esteja sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder assentar no seu lugar. Essa passagem bíblica fala sobre o milagre da multiplicação de pães e peixes. É um episódio que aparece mais de uma vez na Bíblia. O tema de hoje é uma igreja relevante, ou seja, uma igreja que faz o seu papel, uma igreja que é importante. O que significa relevância, né? É uma característica atribuída a tudo aquilo que seja de fundamental importância para algo, ou seja, aquilo que seja relevante, aquilo que seja importante. Uma igreja precisa ser realmente importante na sua missão. Porque nós podemos incorrer num risco de estarmos entregando a nossa vida dentro de um sistema e depois descobrir que isso não teve significado nenhum. Por isso que é importante ser igreja, saber como ser igreja, qual é o papel da igreja, para que sejamos aprovados por Deus. Amém? A igreja se torna relevante quando ela entende as necessidades do mundo, número 1, e compreende o seu papel em relação aos planos de Deus, para alimentar, restaurar, curar as pessoas da sua fome espiritual. Essa seria uma definição bem prática, de uma igreja relevante. Ela entende as necessidades do mundo que está ao redor dela, ela entende o seu papel em relação aos planos de Deus, como Deus quer usá-la, e entende que ela precisa alimentar, restaurar, curar, São tantas coisas a fazer pelas pessoas, não é isso? Eu quero ler Tiago, capítulo 1, versículo 27. Esse texto vai definir como realmente tem que ser uma religião. A palavra religião é um pouco assustadora, mas ela, na sua essência, ela tem uma função, religar, ou seja, ligar o homem novamente a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: que a religião pura e imaculada para com Deus, ou seja, uma religião para ser pura e sem mancha, sem mácula para Deus, o Pai é esta, 2 pontos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, 2 coisas que definem uma igreja verdadeira, uma religião verdadeira. Isso, ajudar as pessoas que precisam e se santificar. Ajudar as pessoas que precisam e se santificar. É isso que está escrito aqui na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Visitar os órfãos, que era a necessidade da época, e as viúvas
nas suas tribulações. Hoje nós temos as necessidades das pessoas na sociedade, são várias. É fazer o nosso papel, ajudando, socorrendo, provendo, abençoando, ensinando as pessoas, para que elas possam vencer as suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é santidade. A igreja tem que se afastar de toda a corrupção do mundo. E isso é ser igreja, né? Acho que talvez tem pessoas que acham tantas definições para a igreja, para a religião verdadeira. A religião tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que se envolver com isso, se envolver com tanta coisa. Não, né? A Bíblia está dizendo que a verdadeira religião precisa funcionar com essas duas bases. Isso, fazer o bem, cuidar dos outros e se guardar da corrupção do mundo, né? Só que a gente acaba inventando um monte de coisa. A gente procura um monte de coisas, envolvimentos para a igreja, coisas que a igreja não precisa fazer, não precisa se envolver com algumas coisas, não tem nada a ver com a igreja, mas a gente procura várias definições do que é realmente ser igreja, mas consiste em apenas duas coisas simples. Quantos estão entendendo? Quando a gente fala sobre as necessidades, as tribulações, né, a falta, a gente fala sobre uma fome espiritual. Foi isso que eu falei aqui, né? Restaurar, recuperar pessoas da sua fome espiritual. As pessoas têm uma fome espiritual. O mundo tem uma fome espiritual. Tem uma sede espiritual. Por isso que a mulher samaritana, ela tinha uma grande sede espiritual. Ela não sabia que era uma sede de Deus que ela tinha, né? E de repente ela se encontra com Jesus ao meio-dia, e perto de um poço. Aí Jesus diz: olha, vamos tirar água, né? Aí ela diz: como é que você vai tirar água se você não tem nem balde para tirar? E o poço é fundo. Aí Jesus estava falando de coisas espirituais. Ele disse: se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Então ele estava dizendo para a mulher samaritana: você tem uma sede. Aí ela disse: então me dá dessa água, eu quero beber dessa água. Se tem jeito de acabar com a minha sede, eu quero beber dessa água. Aí Jesus diz para ela: vai lá e chama seu marido. Ela disse: eu não tenho marido, né? Jesus disse: disseste bem, né? Você não tem marido, né? Você já teve 5, né? E esse aí agora, né? 4, 5, 6, aí vai chegando, né? Esse que você tem agora também não é seu marido. Ou seja, você gosta de se envolver com um monte de homem e nenhum deles você tem uma relação legítima. Ele estava dizendo: você tem uma sede que você tenta saciar essa sede nos seus envolvimentos imorais. O mundo é assim, a gente acaba se envolvendo, né, nessas coisas do mundo, porque nós temos uma sede insaciável, uma fome insaciável. Aí Jesus estava identificando ali na mulher samaritana que ela realmente tinha uma grande sede. E quando ela tem essa experiência, esse encontro com Jesus, a sede dela acaba. Era exatamente o que ela precisava, de ter um encontro verdadeiro com Jesus. E de repente essa mulher começa a pregar em toda Samaria, porque agora ela é uma mulher completa. Então nós somos os responsáveis, a igreja é responsável por alimentar essa multidão que tem fome. Uma fome de Deus que pode ser de repente definida como as pessoas precisam de sustento material, espiritual, emocional. São tantas fomes, né? Diversas fomes, né? A Bíblia diz que haveria fomes, né? São fomes de todo tipo na terra. E é verdade, né? As pessoas têm fome, precisam de cuidado, precisam de proteção, precisam de direção, precisam de amor, precisam de dinheiro, precisam de tanta coisa. Então, se a gente fosse definir fome, no mundo a fome é muito grande, não é verdade? E a gente precisa ter um encontro com Deus para que essa nossa fome possa ser saciada, né? Então esse é o papel da igreja, de ser esse agente que vai alimentar a multidão com o alimento de Deus. Por isso que esse texto fala sobre a multiplicação dos pães e peixes.
Eu quero agora de início te dar pelo menos 5 considerações, né? É importante para a gente construir isso, a respeito da fome espiritual. Marcos 8, versículo 1, parte A, escuta. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, número 1, né? Primeira coisa a considerar, a fome é sempre uma característica da multidão. A multidão, aquele aglomerado de pessoas. Ou seja, a maioria das pessoas tem fome. Fome espiritual. A fome aqui, no sentido do texto, é uma fome fisiológica. Mas estamos falando de coisas espirituais. A maioria das pessoas tem fome. Fome de Deus. Possui necessidades espirituais. É uma característica da multidão. Não é da minoria. É de uma multidão de gente. Entende isso? Tantas pessoas que você conhece, que estão famintas, precisando receber algo de Deus, estão morrendo em tudo. Elas vão dizer: a minha vida não está funcionando. Nada funciona. Nem a vida financeira, nem a vida espiritual, nem a vida emocional, nada funciona, porque há um vazio existencial. E é a multidão. Isso é a primeira coisa a considerar, né? Segunda coisa a considerar, que a escassez e a falta sempre está ligada ao distanciamento de Deus, ok? Sempre. Quando a gente está longe de Deus, algo sempre vai nos faltar. A fome, a escassez, a necessidade é realmente uma coisa que está ligada a esse distanciamento de Deus. Porque Deus é que nos supre, é Deus que nos alimenta. Jeremias capítulo 17, versículo 13, escuta. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quando a gente está longe de Deus, nós ficamos com sede, nós ficamos com fome. Entende? A escassez sempre está ligada ao distanciamento de Deus. Isso precisamos considerar. Terceira coisa que nós precisamos considerar, está em Marcos capítulo 8 ainda, no versículo 1 ainda, agora na segunda parte, parte B. Jesus chamou a si os seus discípulos. Primeira coisa que Jesus começa a fazer para poder resolver o problema da fome daquele povo. Jesus chamou a si os seus discípulos. Discípulos, esse é um título. Um título. Muitas pessoas são chamadas de discípulos, muitas pessoas são chamadas de diáconos, ou pastores, obreiros. É um título que talvez na essência nem está funcionando. Jesus chamou a si os seus discípulos, e a gente percebe que essa titularidade nem sempre garante a proximidade efetiva. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Porque o fato da gente ter um título, isso não significa que nós estamos próximos de verdade. Você percebe que Jesus pede para os discípulos se aproximarem dele. Jesus chama os seus discípulos a si. Discípulos que precisam se achegar a Jesus. O título não garante que você está próximo. Volta e meia Deus tem que tocar na gente. Nós somos crentes, nós somos discípulos de Deus, nós somos cristãos, mas volta e meia Jesus
tem que chamar a gente para perto. E a gente acaba, na verdade, sentindo uma distância espiritual de Deus. Nós sabemos quando nós estamos distantes de Deus. Algumas coisas começam a acontecer. Existem sintomas. E Jesus nos chama a voltar à presença dEle, para perto dEle. Discípulos que precisam ser convocados constantemente a estarem perto. Esse é o significado. Jesus chamou a si os seus discípulos. É a partir desse ponto que algumas coisas acontecem. Quando a gente se aproxima de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? O quarto ponto importante a respeito da fome espiritual, ainda em Marcos 8, no versículo 1, agora na terceira parte, parte C, Jesus vai dizer: porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Você já imaginou alguém que está com Deus, pelo menos numa distância teórica, e você tem um tipo de fome? Aí vem outra coisa importante para a gente entender. A proximidade sem intimidade não garante a saciabilidade. Isso não significa que você vai ficar saciado. Se você tem uma proximidade das coisas de Deus, uma proximidade de Deus, mas você não tem intimidade com Deus, isso significa que você vai continuar tendo fome. É isso que Jesus está dizendo. Eles já estão há 3 dias comigo, falando da multidão, com Ele, e não tem o que comer, porque essa multidão não é tão próxima de Jesus. Porque a ponto de não ser íntima de Jesus. Então, quando você tem proximidade sem intimidade, você continua com fome. Tudo bem? Isso acontece muito com a igreja. Às vezes a igreja está presente num lugar físico, mas está longe de Deus. Às vezes nós estamos perto da religião, mas não somos íntimos de Deus. O fato de estarmos na igreja não significa que nós estamos íntimos de Deus. Isso explica a fome que nos consome. A gente sempre está sentindo falta de alguma coisa. Puxa, eu estou aqui, por que eu continuo sentindo essa falta? Esse anseio? Por que eu continuo sentindo esse vazio dentro de mim? O fato de você estar próximo, e se você estiver próximo, mas sem intimidade, não adianta. Por isso que Jesus disse que eles já estão há 3 dias comigo e não tenho o que comer. Um grupo pequeno é chamado de discípulos, o grupo maior é chamado de multidão. A multidão não tem a intimidade dos discípulos. A multidão não tem o que comer. Quinto ponto a considerar, Marcos 8, versículo 3. Jesus disse: e se os deixar ir em jejum ou com fome para suas casas, eles desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Essa distância é geográfica, mas significa também uma distância espiritual. Muitos de nós viemos de longe. Muitos de nós, de muito longe. Onde nós estávamos quando nós chegamos na igreja? Qual era a nossa condição espiritual antes da gente encontrar com Jesus? Aí você vai dizer: pastor, nossa, eu estava longe, viu? E como eu estava longe, você nem imagina. Eu estava num lugar que você não imagina, espiritualmente falando. Muitos de nós viemos de longe, de muito longe. E aí, essa distância está revelando o quanto a falta de alimento espiritual de Deus pode afetar a nossa caminhada. Jesus disse: se eu despedir eles, se eles forem pelo caminho, eles vão desfalecer, eles não vão aguentar.
Eles precisam de alimento. Por quê? Porque eles vieram de muito longe. Isso explica a caminhada de algumas pessoas, né? Você que veio de muito longe, você que tinha uma distância considerável de Deus. Mas tem gente que foi criado na igreja, tem gente que foi criado na presença de Deus, cresceu. Mas tem gente que veio de muito longe, gente. Tem gente que estava lá no quinto dos infernos antes de chegar e conhecer a Jesus. Isso significa que a gente não consegue caminhar sem o alimento de Deus. Se você insistir em caminhar sem o alimento de Deus, com certeza você vai desfalecer no caminho. Então não dá para a gente caminhar sem o alimento. A gente precisa de alimento todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque senão a gente desfalece. Desfalece na nossa jornada, porque nós estamos caminhando e precisamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nos dar. Amém? E eu entro nessa segunda sessão desafiando vocês a conhecer pelo menos 6 formas da igreja se tornar uma igreja relevante. Uma igreja que realmente tem autoridade, tem poder para poder ajudar pessoas, alimentar pessoas, cuidar de pessoas, emancipar pessoas. Acho que isso é tão importante para nós como membros da igreja. Para os membros e para aqueles que estão aqui na igreja e querem ser membros também da igreja. 6 formas da igreja se tornar uma igreja relevante, uma igreja que cumpre o seu papel. Marcos 8:1, eu repito o versículo. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: quando é que uma igreja se torna relevante? Quando ela responde a um chamado de intimidade com Deus. A primeira coisa que Deus está fazendo aqui, a primeira coisa que Jesus está fazendo é chamando os seus discípulos, está chamando a sua igreja assim. Então Deus está nos chamando a uma intimidade com Ele. Deus está nos chamando como igreja a nos aproximar dEle, para que nós possamos dar a resposta para o mundo, amém? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a solução para o problema da fome do mundo começa pela experiência de intimidade da igreja com Deus. O fato da igreja não ser íntima de Deus, não ser próxima de Deus, é por isso que o mundo continua com fome. Você conhece tanta gente com fome? No seu trabalho, você tem uma lista de gente com fome. Você diz: pastor, eu conheço um cara que ele está assim no fundo do poço. Tem uma família do lado da minha casa. Eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu tenho um irmão. Aí o cara vai dizer: eu tenho um pai que está precisando de Deus. E por que essas pessoas continuam com fome de Deus? Por que essas pessoas estão tão famintas, estão morrendo de fome e não são alimentadas? Por que o mundo não está sendo alimentado com aquilo que Deus tem para dar? Porque a igreja está distante. Porque a igreja não tem intimidade. E o primeiro passo para a gente mudar essa história é nos aproximar de Deus. Ele está chamando. A Bíblia está dizendo que Jesus chamou a si os seus discípulos. Ele não chamou a si os que estavam com fome. Ele não chamou a si os que estavam lá com problemas. Primeiro ele chamou a si a igreja, porque ele vai usar a igreja. Então vamos pensar sobre isso como igreja. Vamos responder, gente, o chamado de Deus para uma relação de intimidade espiritual mais profunda. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E aí a gente ganha poder para alimentar as multidões. Você vai ter um ministério, você vai ser usado por Deus para poder ajudar o seu parente próximo, alguém da sua casa, alguém que você conhece. Você precisa ser uma igreja com autoridade. Igreja relevante busca a intimidade.
busca uma relação íntima com Deus. Amém. Agora no versículo 4 do capítulo 8 ainda. E os seus discípulos responderam-lhe, isso é coisa de igreja, né? De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Como assim? Que pergunta é essa? Onde? De onde poderá alguém satisfazer de pão pessoas aqui no deserto? Esses caras conheciam a história de Deus. A maioria deles eram judeus. Eles conheciam as lições do Antigo Testamento. Eles tinham experiência com Jesus, porque Jesus fazia milagres o tempo todo. E agora eles começam a perguntar: onde é que vai, como a gente vai fazer? De onde a gente vai tirar isso? De onde poderá alguém? Como assim alguém? A gente está com Deus, a gente está perguntando alguém. Esse é o poder da igreja. Quando a igreja assume a sua autoridade espiritual, aí sim a gente vai começar a se tornar uma igreja relevante. A igreja tem autoridade espiritual, nós somos escolhidos, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos usar o poder de Deus que nos foi dado. Nós não podemos terceirizar o poder. O poder é nosso. O Pai é nosso. Amém, gente? Isso não é um sistema religioso, nós estamos falando de igreja, é um corpo vivo, onde todos receberam de Deus, e precisam entender que existe uma multidão lá fora com fome, e sede de Deus, e somos nós que daremos o alimento para eles. E para começar o processo, Deus nos chama como igreja e discípulos a nos aproximar dEle, a termos essa intimidade com Ele. Deus precisa da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus é Espírito, e Deus só pode entrar na terra através da igreja, gente. É estranho a gente dizer isso, Deus só pode. A palavra de Deus é maior do que a reputação de Deus. A palavra de Deus é maior do que o nome de Deus. E Deus deu toda a autoridade para o homem. Lê Gênesis, já no capítulo 1, vai lá para o versículo 26, você vai ver Deus dando autoridade para o homem. Eu dou autoridade, dou domínio para você sobre tudo que há na terra. Tudo que tinha na terra está sob o seu domínio. Deus transferiu a autoridade para o homem. E a partir disso, Deus vai usar o homem, vai usar o ser humano. Deus é Espírito. E Deus anda na terra através da sua igreja. Por isso que nós somos chamados corpo de Cristo. Vários membros conectados no mesmo corpo, e a cabeça é o próprio Cristo. Quando esses membros estão conectados em unidade, o corpo é perfeito. Cristo entra no corpo. Amém. E se move, ensina, abençoa, cura as pessoas através da igreja. Uma igreja se torna relevante quando ela assume a sua autoridade espiritual. O poder é nosso. Então essa pergunta aqui não funciona. Os discípulos disseram: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Como é que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Terceiro, versículo 5. Jesus pergunta para eles. Jesus responde a pergunta fazendo uma pergunta, né? Isso é coisa de gente inteligente. Responde uma pergunta fazendo uma pergunta.
perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? Eles disseram: 7. E a gente vê outro princípio importante aqui. A igreja se torna relevante quando ela crê que o que ela tem nas mãos ainda não é tudo o que ela tem de Deus. Entende o que eu estou dizendo? O que nós temos nas nossas mãos ainda não é tudo que nós poderemos ter de Deus. Será que esses poucos pães era tudo que os discípulos tinham? Lógico que não. Existe algo no plano espiritual muito maior, porque esses pães vão alimentar uma multidão maior que 5.000. Mais de 5.000 pessoas. O cálculo chega a mais de 20.000, contando mulheres e crianças. Será que o que os discípulos têm nas mãos é simplesmente alguns pãezinhos? São 7 pães, aquilo que você tem na mão? Ou existe algo com um significado muito maior, além do que você imagina? Você não entendeu? Pastor, mas eu só tenho um ministério. Pois é, mas é um ministério que você tem e você acha que isso é pouco? Se 7 pães alimentam mais de 5.000, imagina um ministério. Ah, pastor, eu sou um cara simples, eu não estudei muito, o que eu tenho é isso. O que você tem nas mãos? É o emprego que você tem, é o conhecimento que você tem, é a família que você tem. É aí que Deus vai te usar. Quando você entender que aquilo que você tem é muito maior do que você imagina, está além do que você imagina, não é tudo aquilo que Deus tem para você, Deus tem muito mais para você. Deus pode multiplicar o que você tem. Puxa vida, gente. Pô, o que uma igreja dessa pode fazer no plano espiritual? A gente não imagina. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma simples mulher, pode realizar no mundo espiritual. Ah não, que pode fazer isso é só o pastor. Não, gente, não. A gente pode fazer muita coisa. Estamos falando de coisas maiores. Por isso que Jesus perguntou para eles: quantos pães vocês têm? Ele só perguntou por perguntar, mas ele sabia. Na verdade, ele quer saber se a gente sabe que tem, né? Porque tem gente que tem e acha que não tem. Não é isso? Ah, eu não tenho nada. Você não tem nada? Claro que você tem. Você não tem saúde? Eu sou assim. Eu peço a Deus, me dá saúde, o resto eu corro atrás. Eu sou assim. Porque sem saúde não adianta nada, né? O resto a gente corre atrás, a gente conquista, a gente trabalha, não é assim? Então tem gente que não tem saúde. Tem gente que não pode ter um filho. Você reclama do seu. Tem gente que não tem emprego. Não tem o que comer. As pessoas reclamam. Então a gente precisa entender que Deus sabe o que a gente tem. É interessante que o que eles têm, o número é 7. É um número divino. Isso significa que aquilo que eles têm possui uma marca de Deus. O que você tem uma marca de Deus. É a sua vida? É a sua família? É o salário que você ganha? É quando você entender o poder que há nisso no plano espiritual, aí que você vai ver Deus usar você. Quando você fala assim: ah, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Claro que tem. Não seja assim, né? Uma pessoa ingrata. Não seja ingrato. Nós temos mais do que nós merecemos. Todos nós temos mais do que nós merecemos. Então o que nós temos pode se tornar poderoso quando a gente entende que isso carrega a marca de Deus.
Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. O que eu tenho é abençoado, o que eu tenho é uma bênção. Percebe isso? A igreja se torna poderosa quando ela entende isso. Eu digo uma coisa para vocês sempre, né, aqui na igreja. Vocês são muito maiores do que vocês imaginam. E vocês são maiores do que o lugar onde vocês estão. Entendeu onde eu quero levar vocês? Vocês são maiores do que o lugar onde vocês estão. Maiores do que o emprego que vocês têm. Nós somos maiores do que esse templo aqui. Nós somos maiores. Nós temos potencial para ter uma igreja 20 vezes maior do que essa. Compreende? No plano espiritual, nós somos maiores do que isso aqui. Nós temos capacidade. Você é muito maior do que a pessoa que você decidiu ser. Talvez você tenha uma vida medíocre, mas você pode ser melhor. Assumindo que você tem um potencial em Deus para ser um pai melhor, um empresário melhor, um filho melhor, um crente melhor. E não é coisa de mágica não. A gente toma uma posição e diz: eu vou ser um cara melhor. Porque você tem potencial para isso. Quando eles olharam para Jesus apresentando 7 pãezinhos, eles: ai, só tem 7. Mas é a partir disso que Deus faz milagres. É a partir dessa identificação daquilo que nós temos. Então a gente precisa agora começar a olhar para aquilo que nós temos e começar a valorizar e entender que existe um potencial espiritual naquilo que a gente tem. Ok? Nós estamos juntos aqui? Agora, em Marcos capítulo 8, ainda no versículo 6, e ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, Jesus pegou 7 pães. E olha que interessante, porque Jesus pegou 7 pães que estavam nas mãos deles. E abençoou os 7 pães que estavam nas mãos deles. Você imagina Deus abençoando o pouquinho que você tem? Você já imaginou se o pouquinho que você tem entrar na dimensão da bênção de Deus? Se você criar uma atmosfera para que Deus possa abençoar aquilo que você tem, mesmo sendo pouco e aparentemente insignificante, diante de tudo que você tem que resolver. Você tem uma guerra para resolver, você tem vários problemas para resolver, dívidas para pagar, e de repente você fala: puxa, mas eu só tenho isso. Se você entender, isso vai ser alvo de milagres. Jesus pega os pães e dá graças. Olha, agradecer, que coisa legal, né? Você é capaz de pegar aquilo que você acha que é insignificante e acreditar que isso tem um potencial maior e colocar diante de Deus e agradecer? Você é capaz? Gratidão. Jesus parte os pães, dá aos seus discípulos para que os pusessem diante das pessoas, e puseram-nos diante da multidão. O milagre acontece aqui. A igreja se torna relevante quando ela compreende que a sua missão é compartilhar aquilo que ela recebe de Deus. Entenderam? Pastor, mas o pão era meu. Não, nunca foi seu. Você que acha que é seu. Você recebeu de Deus. O pão você recebeu de Deus. O pão foi alvo de um milagre lá atrás. Porque eles não carregavam nada. Se eles têm pão, porque eles experimentaram um milagre num episódio passado, gente. Entende? Então aquilo que nós temos é resultado de um milagre. Tudo que nós temos. E o que que você tem? Identifica aí. Você tem conhecimento?
Você tem carro, você tem emprego, você tem influência, você tem capacidade, você tem tecnologia. O que você tem? Cada um de vocês possui capacitações. Capacitação espiritual, capacitação tecnológica, capacitação acadêmica. São várias capacitações. São vários pães que foram distribuídos para nós. Você é bom em alguma coisa. Talvez bom em algo que eu não sou. Você resolve algum problema que eu não consigo resolver. Hoje mesmo a irmã fez um pão aí, as duas irmãs fez um pão aí que eu vou te falar. Eu posso tentar 5 meses que eu não faço. Há um dom especial para aquilo ali. Porque Deus dá, né? Deus distribui dom. Você conseguiu um grande emprego, não foi? Você desconfiou que esse grande emprego que você tem foi Deus que te deu? Esse pão que você está comendo faz tempo, foi Deus que te deu? Foi Ele que te deu. O emprego, a capacidade, a sabedoria, o poder, a posição. Eu estou aqui na frente. E por que eu estou aqui na frente? Porque eu sou melhor que vocês? Não, porque Deus me escolheu no meio lá de um monte de ovelha perdida. Tem muitos de vocês que têm capacidade acadêmica muito maior que a minha, capacidade psicológica maior, né? Financeira maior, mas é um dom que Deus me deu. Não sou eu que, eu sou o cara que fabrica o pão, né? Não, ninguém fabrica pão. A padaria é de Deus, não tem jeito. A gente tem as nossas habilidades, a nossa capacitação, cada um de nós, né? Mas foi tudo Deus que deu. Mas a igreja, cheia de dons, cheia de capacidade, ela se torna relevante quando ela entende uma coisa, ela compreende que a sua missão é compartilhar aquilo que ela recebe de Deus. Você já parou para pensar nisso? O que você faz com aquilo que você tem? Às vezes o cara recebe um dom, toca um teclado desse aí, vai lá tocar na banda de forró. Esse é um crente relevante? Nunca será. Nunca será. Pastor, não tem nada a ver com o cara tem que ganhar dinheiro. Não tem que ganhar nada. Você tem que usar seu dom para Deus. Para com esse negócio de ficar querendo achar que tudo é normal. Mas tudo não é normal. Existem princípios que são absolutos. Você tem que aprender que não dá para a gente servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Não dá. Você tem um dom, você serve a Deus. Ok? Tenha fé suficiente para poder servir a Deus com o seu dom e ganhar o seu dinheiro de uma forma certa. Isso aí. Ok? Mas o dom é de Deus. Eu posso usar o meu dom para poder me favorecer. Eu posso defender os valores e os princípios de Deus. Eu posso adorar a Deus. Se eu soubesse cantar, que eu não sei nada, né? Poderia cantar para o Senhor, eu poderia cantar para o mundo. Eu tenho que cantar para Deus, Ele que me deu o dom. Essa é a missão da igreja. Usar o nosso carro que a gente tem para trazer o irmão para a igreja, para dar carona, não é ficar fazendo conta de combustível. Porque é meio litro, pastor, que eu vou gastar. Mas você tem que ser uma igreja relevante, usar o que você tem, sua capacidade. Usa a sua casa, faz uma célula lá, faz uma reunião lá de oração. Está com ciúminho da casa bonita, né? Tem gente que é apegado nessas coisas. Não suja meu carro, não pode ser mais gente. Lá em casa. É umas coisas doidas. Tudo que a gente tem, nós recebemos de Deus, pelo amor. Olha aqui, tudo que temos, recebemos do Senhor. A igreja precisa entender, senão a igreja não se torna uma igreja poderosa. Então o que a gente faz? A gente usa aquilo que a gente recebeu para cumprir aquilo que Deus quer. A nossa missão é compartilhar
aquilo que nós recebemos de Deus. Até a sua grana. Você ganha muito? Por que você ganha muito? E o irmão ganha pouco. Nada é dado para a gente, se não for para a gente dar. Tudo que nos foi dado tem que ser compartilhado. Pastor, mas como é que faz? Não sei, você tem várias formas de ajudar. Várias formas de saber o seguinte: estou ganhando uma grana e eu tenho que saber que eu preciso ajudar o reino de Deus. Você vai fazer, você vai mandar para missões, onde você quiser. Você vai mandar para Deus de Amor, para a Assembleia, não tem problema. Eu preciso te dizer isso. Mas você vai ter que dar um jeito de usar a grana que você tem para poder cumprir a sua missão, ajudando o reino de Deus, pregando o evangelho, comprando Bíblia, fazendo o que você quiser, bancando missionário fora. Não confio em pastor. Se não confia em pastor, faz de outro jeito. Mas você precisa entender que esse dinheiro está vindo para sua mão, porque a intenção de Deus é que você seja um canal de bênção para o reino dele. Porque se a gente achar que a gente recebe dinheiro porque nós somos bons, nós vamos começar a entender que Deus tem filho predileto. Deus dá grana para o cara lá e não dá para mim. Então Deus tem preferência de filho? Que história é essa? Deus não é assim. Então tudo que nos é dado tem um propósito para a gente poder semear na vida dos outros. Você não tem que ficar, vou dar meu dinheiro. Não estou dizendo isso, vai dar seu dinheiro todo. Mas você tem que dar um jeito de entender que esse fluxo de bênção que você está recebendo, ele vai ter que ser comunicado ao reino de Deus de alguma forma, porque senão a torneira vai fechar. Tá bom? Isso é coisa espiritual. Você fala bonito, aprende a pregar. Vai pregar, vai se virar, vai pregar o evangelho. Você vai conversar, não conversa fiado, vai lá conversar sobre Deus. Vai lá na casa do fulano, fala de Jesus. Assim, usa o seu dom, toca violão, você vai servir a Deus de alguma forma. Vai para a praça, vai adorar, não interessa. Usa o dom que você tem. Está na escola, você é professor, é isso aí. Usa a sua inteligência para comunicar o reino de Deus. Você não vai empurrar na garganta das pessoas, mas comunica o reino de Deus. Comunica o reino de Deus. É o seu dom. Deus te colocou lá por isso. Deus te colocou naquela universidade por isso. Deus te colocou naquele emprego por isso. Existe gente lá que tem fome. Ok. Está naquela oficina por isso. Deus vai usar você. Você é uma igreja. Você faz parte de um corpo vivo, espiritual. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Você está fazendo, tem que fazer. Tem que pregar. Botou sua loja num ponto, chega toda hora, chega gente. E o que você faz ali para poder propagar o reino de Deus? A gente tem que pensar sobre isso, porque é exatamente isso que os discípulos terão que fazer. Eles estão recebendo o pão abençoado de volta nas suas mãos, e eles precisam dar à multidão. Jesus entrega para eles, eles entregam para a multidão. E é nesse momento que o milagre começa a acontecer. Quando aquilo que a gente tem começa a passar para os outros. Quando aquilo que a gente recebe de Deus começa a fluir para as pessoas. A nossa sabedoria, o nosso conhecimento, o nosso dom, a nossa habilidade, de uma forma ou de outra, você vai estar ajudando o reino de Deus. Você vai estar pregando o evangelho. Ou você vai ajudar quem prega o evangelho. Amém? Tudo bem? A gente está quase terminando. Versículo 7, olha que interessante. O versículo 6 diz que haviam 7 pães, esses pães estão sendo abençoados. Os pães aparecem primeiro. Amém? Versículo 7 diz assim: tinham também o quê? Alguns peixinhos. Vocês perceberam que os peixinhos aparecem no sentido diminutivo? Percebeu? Perceberam também que o texto fala que tinham também, porque está dizendo que os pães tem que tá vindo em primeiro, vieram em primeiro lugar. Entenderam o que eu estou falando? Eles disseram, tinham também alguns, não dá o número. Não dá o número. Tinham também alguns peixinhos. Isso significa que os peixinhos, não é que os peixinhos não têm significado, mas têm um significado menor que o pão. Compreenderam o que eu estou falando? Porque não tem a quantidade. Você vai ver aqui que aparece como alguns peixinhos e tinham também, como se, tem também aquilo.
aparece em segundo lugar. Vocês vão perceber que eles vão agora agradecer pelos peixinhos e também vão colocar diante das pessoas. O que é que eles serviram primeiro? O pão. O que é que eles serviram depois? Os peixinhos. A igreja se torna relevante quando ela entende que a distribuição do pão sempre será uma prioridade de Deus. Ok? Como assim, pastor? Isso, a igreja inteligente, a igreja poderosa, a igreja relevante, ela tem que entender que a distribuição do pão sempre será uma prioridade de Deus. Ponto. Primeiro, que o pão, ele tem um significado subjetivo, mas de palavra. Ok? Bíblia. Bíblia. O pão é isso. É Bíblia. Mas o significado mais forte do pão é Jesus. Entende o que eu digo? É Jesus. Vou te dar o texto para você entender. João capítulo 6, versículo 35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O texto. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então nós entendemos aqui que o pão, o significado mais importante para o pão é a pessoa de Jesus. Isso significa que uma igreja, para se tornar relevante, ela tem que sempre servir em primeiro lugar Jesus. É o pão primeiro. Pastor, mas não, Jesus, irmãos, é sempre Jesus na frente. Sempre Jesus tem a primazia. A gente tem que falar de Jesus em primeiro lugar. Todas as coisas convergem para Jesus, sempre. A igreja tem que ser cristocêntrica. A igreja não pode dar espaço para outras coisas, heresias, objetos. A igreja precisa entender Jesus. Os peixes aqui possuem um significado de prosperidade. Lembra da multiplicação dos peixes? A rede quase arrebentando de tantos peixes que eles pescaram. Então, tem um significado de prosperidade. Significa que quando o pão vem primeiro, o peixe vem depois. Quando o pão vem primeiro, o peixe vem depois. Quando Jesus vem primeiro, a prosperidade vem em seguida. Entendeu o que eu falei? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o pão que desceu do céu, e os peixes que vocês precisam serão acrescentados na vida de vocês. O problema é que a igreja, ela coloca tudo na frente. Igreja tem doutrina, é doutrina. Mas doutrina, tem que ter doutrina, mas doutrina não tem que vir em primeiro lugar, não tem que ditar regras dentro da igreja. Nada é maior que Cristo. O que Jesus faria numa situação dessa? A gente tem que sempre enxergar as coisas pela ótica de Cristo. Como Jesus reagiria a uma situação dessa? Não, mas nós temos um sistema aqui. Sistema, pode ter, mas vem depois. Tem que passar primeiro por Jesus. Jesus na frente, o sistema vai se diluindo. Entende? As pessoas idolatram poder. As pessoas idolatram prosperidade na igreja. A campanha da prosperidade. Mas peraí, a gente não é melhor pregar sobre Jesus? Sobre o Filho de Deus? Sobre o pão vivo que desceu do céu? Essa tem que ser a mensagem da igreja. Os milagres acontecem. O milagre é o resultado da fé. O milagre é o resultado daqueles que andam com Cristo. É automático. Não, porque hoje nós temos a noite do milagre. Milagre? É o centro, é milagre. Tem igreja que só fala sobre milagre. Tem igreja que só fala sobre prosperidade. Igreja só fala de coisa. Gente, a igreja tem que ser cristocêntrica. Jesus em primeiro lugar, o pão vem primeiro, e as outras coisas vêm depois. Tem prosperidade? Lógico que tem.
mas não precisa ser o nosso discurso principal. O discurso principal de uma igreja precisa ser Cristo. A gente precisa entender. Aí a igreja se torna relevante. Você vai lá que você vai ver. Ver o quê? Você vai lá que você vai ver. Como? Jesus em primeiro lugar. Já viu alguma placa assim? Uma placa assim, vai aparecer na internet ou pregado na parede assim: venham conhecer Jesus. Vocês já viram? Não tem. Venham se aproximar de Jesus. Não tem. Venham nessa noite exaltar o nome de Cristo. Não tem. Mas tem. Noite de prosperidade, noite de portas abertas, noite de não sei o quê, noite de poder. Não é assim? É por isso. É por isso que a igreja não se torna relevante. É por isso que crente é esculachado. É por isso que os ímpios não respeitam a igreja. Porque eles só respeitam a igreja quando a gente aprender a colocar Deus na frente, Cristo na frente de tudo. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa direção. Não são os métodos, não são os milagres, não é a unção, não são os resultados, mas sim a pessoa de Cristo. Isso é o evangelho, né? Tudo bem, gente? Versículo 8 e 9. Últimos versículos. E comeram, e saciaram-se. Não era só 7 pães? E alguns peixinhos? Como pode? Tem mais de 5.000 pessoas aqui. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, não são sobras do que eles comeram, sobras do que foi partido. Entende o que eu estou falando? Não é que o cara comeu e jogou no... Não, sobra do que foi partido, porque Jesus ia partindo o pão, entregando para os discípulos. E aí havia a multiplicação, quando aquilo que os discípulos recebiam, eles transferiam para o povo. Quando a gente faz isso, há um milagre de multiplicação. O texto está dizendo que comeram e saciaram-se dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Cara, continua a marca de Deus nesse negócio, porque antes eram 7 pães, agora são 7 cestos. Isso que eu quero que vocês entendam, que sobraram. Eu quero que você perceba uma coisa importante aqui, que essa sobra de 7 cestos representa a prosperidade. Uma coisa é Deus fazer algo para suprir as nossas necessidades. Você diz assim: eu paguei minhas contas. Legal. Isso é provisão. Eu consegui fazer isso, está tudo resolvido. Nada melhor do que ser provido nas nossas necessidades. Agora, quando o negócio sobra, seria, na verdade, interessante também se Deus só alimentasse eles, todo mundo com a barriga cheia, tudo bem, não sobrou nada, mas está todo mundo satisfeito, já seria um milagre. Mas sobrar, essa medida é sacudida e transbordante. A sobra representa a prosperidade. É isso que eu quero que vocês entendam. É a prosperidade. Então a igreja, ela precisa entender uma coisa muito importante. Antes, no passado, haviam 7 pães. No presente, 7 cestos. E o futuro? O que vocês acham que vai acontecer? Que a ordem aqui é crescente. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Há um fluxo de milagre acontecendo. 7 pães, 7 cestos. Depois vai ser o quê? 7.000? 7 caminhões? Vocês perceberam a ordem crescente do fluxo do milagre? O que está acontecendo aqui? 7 pães, 7 cestos. Ontem, 7 pãezinhos. Hoje, 7 cestos. E amanhã? Como é que vai? Onde vai parar esse negócio? Então a prosperidade, ela começa a entrar num fluxo assim sobrenatural. Mas por que está entrando nesse fluxo sobrenatural?
que a igreja ela está se tornando relevante quando ela enxerga a sua prosperidade como uma semente para a manutenção de novos ciclos de poder. Deixa eu te fazer entender. Se Deus está me prosperando, né? Deus está me prosperando. Eu sempre digo para vocês, gente, nunca venda aquilo que você pode dar. Nunca cobre por aquilo que você pode dar. Você não pode, você cobra. Agora, quando você pode, dê, sabe? Dê, sempre dê. Nunca perca a oportunidade de dar. Doa para o irmão logo, né? Não cobra não. Ah, mas é 10 reais, dá para o irmão. É 20, dá para o irmão também. Ah, mas a cadeira é boa aí, mas dá para o irmão. Dá a televisão também, você trocou por uma de 52, dá lá de 30 e poucos polegadas, você não vai usar mais, dá para o irmão. Ah, pastor, não tem como pegar um... Não cobra não. Nunca perca a oportunidade de dar quando você pode fazer isso. Você pode pagar a conta? Paga. Você está lá, aquela oportunidade, um dinheirinho no bolso, fala, vou pagar essa conta aqui, vou abençoar. Nunca perca essa oportunidade. Porque a prosperidade, quando a gente tem alguma coisa, esse é o ponto importante da nossa vida, quando a gente está próspero, a gente precisa entender que a prosperidade, ela precisa ser compreendida como uma semente para manutenção de novos ciclos de poder. Por isso que Deus deu para eles, antes eles tinham, Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Ah, eu tenho 7, por que tinha 7? Porque eles tinham recebido milagre. Então aqueles 7 pães ainda era o resultado do milagre passado. Agora, esses 7 cestos serão resultado do milagre, do próximo milagre. Jesus vai perguntar, quantos pães vocês têm? Vão dizer, 7 cestos. Perceberam? Como que a coisa começa a fluir? E Jesus vai usar esses 7 cestos lá na frente, como ele usou os 7 pães, para continuar criando ciclos de poder na vida deles. Eles têm que pegar esses pães. E quando Jesus perguntar, o que vocês têm? Ah, gente, não está aqui. O que vocês têm? Não está aqui. Você pode usar. Já pensou? Deus falar assim, você tem carro? Claro, está aqui, pode usar. Você é um cara inteligente, você pode ajudar a igreja? Claro, estou aqui, pode usar. Então quando você se propõe a fazer com que o que você tem se torne uma semente para novos ciclos de poder, não para. Entende o que eu estou falando? Não vai parar. Ele vai te dar um monte de coisa que a Bíblia diz, Deus dá semente ao que semeia, Deus dá semente ao que semeia. Quando você está semeando, Ele está te dando, Ele vai te dando mais. E quando você vai jogando para lá, Ele vai dizendo, enche o celeiro dele, que Ele está doando. Entende isso? Não estou falando só sobre dinheiro, estou falando sobre a vida, o tempo, a atenção, a oração, o amor, tudo você pode dar. Tem gente que não pode dar nada, só pode dar amor. Dá amor, você vai ver. Então Deus está nos dando as coisas. Muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, eu sou tão abençoado, cara, tem tanta coisa. E aí vai chegar um ponto que Ele vai te perguntar o que você tem. E o que você tem terá que estar à disposição dele. Ele perguntou para os discípulos, o que vocês têm? Quantos pães? Ah, nós temos 7, me dá para cá. Mas aí entregaram para Jesus. E quando eles entregaram para Jesus, Jesus devolveu para eles. Interessante, né? Tudo que você entrega, Deus devolve abençoado. Que interessante. Eles entregaram os pães que eles tinham para Jesus, Jesus devolveu depois de abençoar os pães. E quando você entrega para Jesus, Ele devolve para você com a bênção sobrenatural. E você começa a disparar esse negócio para todo lado. E você sempre vai ter. Toda vez que Jesus falar, o que você tem? Você fala, eu tenho. Eu posso ajudar. Eu posso ensinar. Eu posso cuidar. Eu posso discipular. Eu posso pregar. Eu posso comprar cesta básica. Eu posso fazer isso. Sabe? Ele sabe que pode contar com você. E aí não vai parar. Depois dos 7 cestos, você vai ver 7 não sei quanto. 7, não sei, 7, sempre tendo a marca de Deus. 7 é 7 carros, é 7 casas, é 7, não sei, é 7 mil, é 7 milhões. Estou dando um exemplo. Não sei o que vai ser.
Eu só sei que esse negócio não para de ter a marca de Deus na nossa vida. Amém. Vocês entenderam isso? Uma igreja se torna relevante quando ela faz isso. Nós podemos orar. Diga esse nome nessa noite.